Passaria então agora para realmente o doutor Daniel Duarte, não é? Da WineGride, ou seja, estamos a falar de alguém que é doutorado em Engenharia Física, aqui pela Universidade de Aveiro, e que realmente tem a data 2 realmente este papel importante de ser o engenheiro de investigação numa destas que é realmente também uma das ferramentas que hoje nos traz cá, né, e que nos permite também criar aqui alguma modelação e alguma sensorização, neste caso irá-nos falar do tema rede de sensorização nas adegas, não é? E pronto, todos curiosos para realmente ouvir aquilo que o Sr. Doutor tem realmente para nos apresentar. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite feito à WineGrid para fazer esta apresentação e dar um cumprimento a todos os oradores e participantes aqui na conferência. Eu vou partilhar a minha tela. Só um momento. Penso que estejam a ver neste momento a apresentação. Vou iniciar esta apresentação por falar um pouco da WineGrid. A WineGrid está presente no mercado vinícola já há alguns anos e tem como missão a digitalização, o desenvolvimento e implementação de soluções para a digitalização das adegas. Com isto, pretende fazer a monitorização em tempo real e ter soluções de monitorização em tempo real dos processos críticos da produção do vinho. A WineGrid é composta por uma equipa multidisciplinar e tem clientes desde as Américas até a Oceania. Mas vamos ao mais importante. Porque é que é importante fazer a digitalização dos processos críticos na produção do vinho? Tradicionalmente, os registros durante a produção do vinho, neste caso apresento aqui uma folha do registro de uma fermentação, é feita indo cuba a cuba, barrica a barrica, registar, neste caso na fermentação, os valores de densidade e temperatura e individualmente a cada cuba. Isto é um processo que leva bastante tempo. Este registro também é bastante localizado, está nesta folha em específico, e estes são registros feitos espaçadamente em termos temporais, ou seja, entre as medições em que são feitas os registros, neste caso densidade e temperatura, podemos estar um pouco às cegas, não sabemos exatamente como poderá estar a correr naquele momento o processo do fabrico do nosso vinho. E por isso, muitas vezes, as ações que fazemos de correções a problemas e imprevistos que aparecem durante a produção do vinho e da produção são reações são reativas e não proativas. São ações que atuam só quando os problemas já estão realmente a acontecer. Pelo contrário, o registro digital permite o registro automático, utiliza sensores que obtêm os parâmetros necessários aos processos, ou os parâmetros interessantes aos processos de produção do vinho. São dados que são retirados de maneira em tempo real, portanto não estamos tão às cegas quanto os registros manuais. Podem ser acedidos em qualquer lugar, através do computador, do telemóvel, porque são registros que estão em cloud, e assim podemos, como estamos menos às cegas, podemos reagir mais proativamente em vez de reativamente. Portanto, a missão do WineGrid é passar esta folha desse tipo de registros para um registro mais digital, onde podemos aceder em qualquer lugar usando um computador ou um telemóvel. E o objetivo do WineGrid é digitalizar toda a adega, desde que a uva chega à adega, passando pela prensa, a fermentação, a maturação, até que chega até à garrafa. E podemos ir muito mais além com este tipo de registros. Tendo todos os registros digitais, podemos aplicar também inteligência artificial a este tipo de registros, para que possam ser detectados, por exemplo, eventos durante o processo de produção do vinho, por exemplo, durante a densidade, eventos de quando começa, quando acaba, ou caso a fermentação esteja estagnada,
ou até a inteligência artificial de modo a que possa fazer um pouco de previsão consoante os dados que já estão a ser obtidos atualmente, e assim ajudar o enólogo na tomada de decisão no fabrico do seu vinho. Mas melhor do que estar aqui a falar destes registros, é apresentar alguns exemplos que foram obtidos na Vindima 2020. Um dos fatores importantes quando falamos em sensores é saber o quão confiáveis são os dados que obtemos através de sensores. Este sensor que apresento aqui é o sensor de densidade, a temperatura, e também mede a altura de líquido, barra, volume dentro de tanques. Um sensor que é instalado lateralmente nos tanques para medir a densidade e estes parâmetros que eu disse. É o sensor Wine Plus, é o nosso modelo. E aqui podemos ver a azul exemplos de dados obtidos através desse sensor de densidade, dois exemplos, e podemos comparar os valores de densidade com valores manuais obtidos pelo método tradicional. E comparando os dois valores, observamos que coincidem muito bem uns com os outros. Portanto, é uma demonstração que este tipo de sensores podem ser muito confiáveis nas suas medidas e que podem ajudar o enólogo a obter os dados como o seu vinho está a proceder. Este é outro exemplo de fermentação. Mais uma vez, aqui azul podemos ver a curva de densidade e aqui podemos brincar um pouco com os dados. A castanho é uma curva da cinética de fermentação com dados obtidos a partir da densidade. E podemos observar que, ao início, obviamente, que a cinética acelera à medida que os açúcares são degradados para transformação em álcool. A cinética acelera, mantendo-se ao longo da fermentação mais ou menos estável a um certo valor, e depois, no final, quando a fermentação abranda, a cinética diminui. Aqui também podemos ver a medição do nível de líquido dentro da cuba. Neste caso, durante esta fermentação, o nível de líquido, ou volume, manteve-se mais ou menos constante, mas se houvesse introdução de outros tipos de vinho, ou tipo de misturas, ou intervenções na cuba, viriam-se patamares quando fosse mexido a cuba com essas introduções. Este é mais um exemplo engraçado de proatividade durante uma fermentação. Aqui estão muitas linhas, mas eu passo a explicar cada uma delas. A azul temos então a nossa curva de densidade. A castanho, então, a nossa curva da cinética de fermentação. A vermelho é a curva das medições de temperatura e a verde o nível de líquido dentro da cuba. E aqui podem ver que já houve patamares, porque já foi uma cuba intervencionada com introdução de líquido. E porquê é que é engraçado este exemplo? A cinética começa a crescer ao início, tudo muito bem, mas a partir de um certo momento a cinética de fermentação começa a decrescer. Ora, o enólogo, ao ver isto, decide atuar proativamente e aumentar rapidamente a temperatura dentro do tanque, de modo a que possa fomentar o crescimento de novo da fermentação. E é isso que vemos. Mais tarde, este fenómeno acontece de novo. Começa a cinética a decrescer e, mais uma vez, foi aumentada a temperatura, de modo a que a fermentação não estagne e crie problemas futuramente a este vinho. E foi possível assim manter todas as qualidades organolépticas, atuando de forma proativa através de um registro em tempo real. No final da fermentação foi mantida a temperatura controlada, de modo a fomentar a degradação dos açúcares residuais. Este é outro exemplo de fermentação, neste caso nos vinhos do Porto. Os vinhos do Porto têm uma característica que a fermentação não é feita até ao fim, há um patamar especial em que a fermentação é parada de modo a garantir que existam permanência de açúcares antes da introdução de álcool. E neste caso o enólogo decidiu implementar um alarme no patamar pretendido de densidade. E o sensor, à medida que ia medindo a densidade, em tempo real,
quando chegava a este patamar específico, enviava um alerta de modo a avisar o enólogo de que a sua fermentação tinha atingido o ponto especificado por ele. Isto é mais um exemplo de como este tipo de registros pode ajudar o enólogo de forma muito rápida a atuar sobre as suas fermentações. Mas não só de fermentações em cubas, nós temos soluções. A WineGrid também tem um modelo chamado Barrel Plus, que pode medir densidades em barricas. Este sensor funciona a baterias e aqui podemos ver uma medição também de densidade, uma barrica bastante bonita. Portanto, temos também estas soluções que permitem evitar que o enólogo tenha de ir barrica a barrica fazer as suas amostras e medir as suas densidades. E depois, com estes valores de densidade, como eu tinha dito, podemos brincar um pouco com os dados, podemos implementar soluções de inteligência artificial, podemos implementar modelos matemáticos que nos possam fazer um pouco de previsão de consoante os dados obtidos atualmente, da densidade, temperatura, etc. Fazer um pouco de previsão como poderá ocorrer a fermentação no futuro, inclusive tentar mudar propriedades como a temperatura e verificar como é que seria a fermentação, como é que atuaria caso essas alterações de temperatura futura na nossa fermentação fossem efetuadas. E isto poderá ajudar o enólogo na sua tomada de decisão no fabrico de vinho com as características pretendidas. Também temos soluções para a segunda fermentação. Neste caso é um sensor que mede principalmente os parâmetros de temperatura e pressão em garrafa. A segunda fermentação, como sabem, é feita no fabrico de espumantes e de champanhes. O sensor trabalha a pilhas e é inserido no gargalo da garrafa. Aqui podemos ver no gráfico que o sensor também mede sempre que é mexido, registra isso no dashboard. Portanto, qualquer movimentação que seja feita no garrafa ou no sensor em que esta está agarrada, todos esses registros são gravados no dashboard e podem ser acedidos futuramente, e nós podemos usar este histórico para aceder a estes dados. Aqui, durante a segunda fermentação, há a produção de CO2 e, por isso, o crescimento da pressão dentro da garrafa. E para ter uma noção da qualidade, da resolução deste sensor, pequenas variações de temperatura, neste caso estamos a falar de variações de 1, 2 graus, um pequeno decréscimo da temperatura travou um bocadinho o crescimento da pressão dentro da garrafa e foi logo registado por este sensor. Depois, no caso da maturação, também temos uma solução, são os nossos e-bancos, que inserimos nas barricas. Como sabem, durante a maturação há evaporação do líquido dentro do vinho que está a maturar pela barrica, criando um espaço de ar dentro da barrica. E, ao criar esse espaço de ar, promove a introdução de oxigênio, e o oxigênio poderá ser prejudicial, criando elementos nocivos para o vinho que nós estamos a maturar. Ora, para evitar esse processo, nós temos este sensor que mede a altura da coluna de ar dentro das barricas, ou seja, mede o topo de liquidez do topo do sensor. E aqui podemos ver um exemplo de crescimento da coluna de ar ao longo do tempo, ou seja, aqui a barrica estava cheia e, à medida que o vinho dentro da barrica começava a evaporar, esta coluna de ar ia crescendo. Tradicionalmente, o enólogo teria de ir à barrica 1, 2, 3, 4 vezes, verificar o nível, e quando tivesse um nível pretendido, encheria a barrica de maneira a retirar o ar dentro da barrica. Neste caso, o enólogo definiu aos 10 milímetros um alerta que o avisasse que o nível da coluna de ar
estaria já aos 10 milímetros e que o nosso sensor evita-se ir a abrir a barrica, ou tirar o blank e permitir a entrada de oxigênio. Portanto, o enólogo recebeu este aviso e podemos ver aqui duas atividades feitas nesta barrica. Primeiro, foi retirado um pouco de líquido desta barrica, um short racking, para fazer outras barricas, e mais tarde foi feito um topping up, ou seja, encheu-se completamente esta barrica, de maneira que a coluna de ar fosse a zero, ou seja, a barriga está completamente cheia. Também temos soluções para a medição do volume de tanques com inserção do sensor de volume no topo do tanque. Este sensor usa baterias, não é preciso cabos. Aqui podemos dar um exemplo do crescimento do volume à medida que o tanque ia sendo enchido. E também não é só de vinhos e espumantes que a WineGrid tem soluções, também tem soluções para espirituosas em envelhecimento. Neste caso é um sensor que mede álcool, nível e temperatura. E aqui podemos ver que à medida que ocorre o envelhecimento dentro de uma barrica, há evaporação de álcool e as medidas efetuadas pelo nosso sensor comparadas com as medidas manuais pelo método tradicional. Mais uma vez, demonstra-se que os sensores têm medições bastante confiáveis. Para a prensa, a nossa solução de digitalização passa pela medição de cor e turvação à medida que está a ser efetuada a prensagem. Em cada ciclo, como exemplo, podemos ver aqui um aumento da turbação à medida que cada ciclo de prensagem é efetuado e também um aumento de cor à medida que é feito cada ciclo. Estes valores podem ser interessantes para o enólogo, que podem definir através destes parâmetros o momento exato que querem definir o seu mosto com as qualidades pretendidas, com a sua qualidade de cor e turbação pretendidas, e não continuar a sua prensagem. E aqui é mais um exemplo também, usando este sensor de cor e turbação, mais uma vez com ciclos de prensagem, temos a variação de turbação e o aumento da intensidade de cor usando este sensor devido à extração dos pigmentos. Para finalizar, vimos que a digitalização nas adegas pode ajudar em grande parte os enólogos a produzir os vinhos pretendidos. Durante a prensagem pode ajudar o momento certo que querem finalizar a sua prensagem com as qualidades do mosto pretendidas para passar à fermentação. A fermentação, a digitalização dos dados da fermentação permite poupar tempo, permite ao enólogo não andar tão às cegas e com estes dados pode receber alarmes atempados de modo a agir proativamente durante o seu processo crítico na produção de vinho. E, finalmente, a nossa solução de maturação permite não abrir tanto as barricas, permite uma monitorização em tempo real da coluna de ar dentro das barricas e se o enólogo ser avisado atempadamente da necessidade de encher a barrica, evitando assim a formação de elementos nocivos no seu vinho em maturação. Muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado, Dr. Daniel. Realmente uma boa apresentação daquilo que é realmente uma ferramenta excelente e quando, como tivemos a oportunidade de ver no primeiro painel, e agora com a sua apresentação, quando conseguimos aliar aquilo que é a tecnologia associada realmente à vinha, onde tudo acontece e que realmente depois passamos também para a parte da adega, onde realmente há uma série de riscos também associados, realmente é importante realmente tudo isto e conseguimos controlar, conseguimos realmente em tempo real temos um bocadinho mais certeza, ou seja, ter tudo quase não ultrapassar realmente o que é o ser, o que é o estar, mas realmente também conseguimos controlar na palma da mão quase o que está a acontecer à nossa volta e conseguimos ter extremamente assertivos naquilo que vai ser também a nossa intervenção
naquilo que é um produto que realmente tão sujeito, como é também o caso do vinho, e cuja tecnologia cada vez mais assume também aqui um papel extremamente importante. Por isso, muito obrigado.